Alan Moore é uma pessoa peculiar, e não somente de aparência. Ele foi um dos grandes escritores britânicos a serem descobertos e exportados para o resto do Ocidente. Suas obras são, para mim, um dos últimos suspiros da contracultura no século XX. Muitas pessoas já conhecem o escritor, mas quem não conhece devem estar se perguntando sobre o que ele escreve, livros de filosofia, artigos. Não, a maioria de suas produções são, na verdade, HQs, quadrinhos. Bom, antes de falar do porquê que eu acho Alan Moore um dos grandes nomes do século XX, eu gostaria que vocês se inscrevessem, me seguissem no Instagram, eu posto bastante coisas lá, e compartilhem esse vídeo com algum amigo, isso me ajudaria bastante a continuar trazendo esse conteúdo aqui. Bom, mas de volta pro vídeo, né? A história de Alan Moore com os quadrinhos é bastante complexa. Quando criança, ele morava em um bairro operário na cidade de Northampton, no Reino Unido, em um ambiente onde tudo que se via eram apenas variações de cinza, nas pessoas, nas casas, nas indústrias, mas foi nos quadrinhos da década de 60 que Alan Moore finalmente enxergou as cores, a expressão de um mundo mágico que ele antes não conhecia. Sei que é meio clichê falar isso, mas você vai entender mais pra frente. Por muito tempo, os quadrinhos foram apenas uma espécie de hobby para Moore. Ele nunca imaginava que trabalharia com isso, até porque a profissão de cartunistas e ilustradores era uma parada bem pouco apreciada nesse momento. Foi durante os anos 80 que os trabalhos mais significativos de Moore surgiam. Considerado um dos novos prodígios ingleses, Moore foi contratado pela DC Comics como uma espécie de aposta. É levar antigos personagens dos quadrinhos, como o Monstro do Pântano ou Batman, para uma realidade tão caótica quanto os anos 80. E pra te ser sincero, eu acho que não existia nenhuma pessoa que conseguiria fazer isso tão bem quanto Alan Moore fez. Eu confesso que não li todas as obras que Moore publicou durante este período de tempo, mas eu vou focar neste vídeo aqui nas três principais. Watchmen, de 1987, Batman, A Piada Mortal, de 1988 e V de Vingança, de 1989. Eu acho que mesmo que você não conheça Alan Moore, você já ouviu o nome de pelo menos uma dessas obras. Até porque muitas foram transformadas em filmes posteriormente. E vale ressaltar que Alan Moore simplesmente odeia o fato de que suas obras viraram espetáculos do cinema. Mas ignora isso, vai ver o filme, é muito bom. Para entender essas séries de livros, precisamos entender os anos 80 em si, já que o objetivo de Moore era trazer personagens que antes eram interpretados como quase figuras mitológicas nos quadrinhos para o mundo real. Na obra Watchmen, o mundo existe basicamente da mesma forma que ele existia nos anos 80. O mundo bipolar, a ameaça de um holocausto nuclear, o relógio do apocalipse e principalmente a violência estão presentes em Watchmen. E muitos autores já discorreram sobre como a violência é basicamente um índice para medir a falência de uma sociedade. Ainda assim, em Watchmen existem os super-heróis, ou os vigilantes justamente, mas eles não são nem um pouco parecidos com os que nós estamos acostumados a ver. A maioria deles não tem superpoderes, são pessoas comuns e, sinceramente, patéticas. E os dois únicos vigilantes com superpoderes reais têm total desprezo pela humanidade. Então não são bem super-heróis. Para Alan Moore, ao existir uma sociedade tão falida como essa, para uma pessoa sair nas ruas vestido de herói e tentar fazer justiça com as próprias mãos, essa pessoa tem que ser tão quebrada quanto essa sociedade. Um dos personagens de Watchmen, Rorschach, é uma espécie de Batman no mundo real. Seus traumas de infância, sua desconfiança na sociedade e sua quase sociopatia o transforma em algo bem diferente do que um herói, mas sim um assassino. Do lado contrário, nós temos Dr. Manhattan. Esse realmente tem poder. O poder dele é comparável ao poder do universo, pra você ter ideia. Ele pode controlar qualquer molécula. E por conta disso, ele se torna justamente uma dessas figuras mitológicas de poder absoluto. E ao contrário de Superman, por exemplo, com tal poder, Dr. Manhattan assume uma consciência tão absurda que ele passa a ser simplesmente indiferente em relação à humanidade. I prefer the stillness here. I am tired of Earth. These people. I'm tired of being caught in the tangle of their lives. Why won't you die? Beneath this mask there is more than flesh. Beneath this mask there is an idea, Mr. Creedy. And ideas are bulletproof. Logo após, Alan Moore lança V de Vingança. Por mais que se passe uma espécie de futuro distópico, a história de V de Vingança se assimila bastante ao que Alan Moore interpretava do governo de Margaret Thatcher no Reino Unido, a Dama de Ferro. Naquela época, grande parte das críticas anti-establishment acostumavam assimilar o novo fenômeno do neoliberalismo com uma espécie de ascensão de um fascismo, o que não se provou completamente verdadeiro, já que políticas neoliberais como de Margaret Thatcher e de Ronald Reagan lideraram, na verdade,
verdade, à globalização e não exatamente a um fascismo. Apesar disso, os diversos retrocessos acerca da liberdade individual preocupavam Moore. A situação econômica da Inglaterra também parecia se colapsar e, como já vimos repetidas vezes na história, isto gera justamente um terreno para o autoritarismo, o que de fato acontece em V de Vingança, não uma crise econômica, mas sim um simples holocausto nuclear que destrói metade da Europa continental. Ok, mas após esse pequeno incidente, movimentos nacionalistas começam a surgir na Inglaterra. Esses grupos tomam o poder e suas primeiras atitudes são, claro, a securitização doméstica extrema, a supressão de diversas liberdades individuais e, para colocar a cereja no bolo, um genocídio. Dentro destes campos de extermínio surge o nosso protagonista V. Ele não tem nenhum background e sua história parece ser apenas um compilado das diversas vítimas deste genocídio. V é um arquétipo de um anarquista do século XX. Seus valores são certamente duvidosos, principalmente perante a vida humana. Sua máscara, inspirada em Guy Fawkes, um conspiracionista católico que tentou explodir o Palácio de Westminster no século XVII e falhou miseravelmente. Pra você ter ideia, até hoje a galera se junta no dia 5 de julho para fazer uma festa tradicional que se baseia em botar fogo em um boneco vestido de Guy Fawkes. Hoje você deve ver esse tipo de máscara sendo utilizada por protestante ou rockers black hat, mas isso se popularizou mais depois do filme. O próprio Alan Moore já rebateu isso dizendo que são pessoas lutando contra o sistema usando um produto comprado de uma mega companhia. Isso que Alan Moore considera como uma deturpação da sua arte é o que me faz considerá-lo um dos últimos grandes nomes da contracultura do século XX. Como para o próprio autor, a cultura surge a partir da sua própria antítese, sendo esta a contracultura. Os movimentos de transgressões artísticas surgidos nos anos 60, 70 e 80 basicamente ditaram os próximos moldes de produção cultural. Para Alan Moore, a produção cultural dos últimos anos é basicamente a mesma do fim do século XX. Para ele, a cultura está tentando se reinventar, porém nos mesmos moldes das produções anteriores. Da mesma maneira que o símbolo do V, por exemplo, é utilizado como uma espécie de transgressão sem sentido, sem motivação. O filósofo e psicanalista esloveno Slavoj Žižek falou uma vez que seu sonho seria ver uma continuação do filme V de Vingança, que termina com uma espécie de revolução. That I'm ready to sell my mother into slavery for a film called V for Vendetta Part 2. But what happened the next day? How will they effectively reorganize life? Seu questionamento é, ok, nós preparamos aqui um terreno para surgir um novo sistema social. Mas o que será esse sistema? E para essa pergunta não parece existir resposta. Talvez porque as nossas críticas sejam as mesmas de 30 anos atrás e nossas propostas sejam as mesmas de 200 anos atrás. Para Alan Moore, a cultura surge a partir de um culto e a arte é para ele uma espécie de mágica. Talvez por isso, já em sua meia-idade, o escritor se autodeclarou um mago. Porém, na mais antiga das tradições, a mágica é definida como a arte. Essa arte, primordialmente, se define como a manipulação de símbolos, palavras ou imagens. Para ele, este poder mágico seria a capacidade de alterar a consciência de quem absorve. Essa se degenerou em entretenimento e manipulação no pior dos sentidos. Ao invés de literalmente desesperar as pessoas acerca da realidade, essa degeneração torna a arte uma espécie de opiáceo, um reconforto nocivo. Moore descreve que essa arte é a definição do self, do eu com E maiúsculo, sendo a busca interna de cada indivíduo, o ouro dos alquimistas, o nosso dínamo interno. E ainda assim parece ter uma quantidade imensa de pessoas que preferem ignorar seu eu, uma certa urgência de obliterarem a si mesma. Pelo menos isto é compreensível, como diz o escritor. O desejo de simplesmente desaparecer com essa consciência, que parece ser tão preciosa e tão frágil, não seria melhor anestesiá-la ou destruí-la? Para Alan Moore, não. Para ele, a arte e a renovação da cultura é a única maneira de preservar o eu, de manter o indivíduo puro. What's good, fella? You play the decoy, I'll take food from the cellar. Top lad, oi, 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 oi. Oi, girl, what's your ploy? That man's your boy, I'll slap, man, way too coy. 3 lines, real McCoy. Your EDL, real English boy, St. George's flag, Doc Martens boy. Call us slag, but don't mean it, boy. Don't ask, don't get. How you get nice things? Life moves fast, roundabouts and swings. Swings and roundabouts, you're round, my kid.